Programa não recomendado para menores de 10 anos. Você sabe, filha, que eu estava refletindo hoje à tarde, lendo o meu companheiro de missão, Santo Afonso Maria de Ligório. Estou ali com o livro Meditações sobre as Paixão de Nosso Senhor, né? Muito legal, está me acompanhando nesses dias. Ontem na missa eu já preguei sobre ele, né? Hoje também estava preparando o programa usando. E Santo Afonso dizia algo muito interessante, que a gente tem que escolher se a gente vai ter a cruz com Jesus ou a cruz sem ele. Porque a cruz faz parte da vida. Seja ateu, seja agnóstico, seja confucionista, seja budista, seja o que for. O ser humano sofre na vida, o ser humano carrega a cruz. E o mundo de hoje trabalha para nos entorpecer, para a gente não pensar nas cruzes da vida. Mas elas estão aí, né? A primeira delas é que a vida é finita, né? A única certeza que você nasce é que você vai morrer. É ingrato, mas é real, né? Então é sobre isso que a gente vai falar. Ju, o que te ajuda a carregar as suas cruzes? Em primeiro lugar, antes de você responder, eu penso que é muito importante a gente ter consciência das nossas cruzes, tá? Porque tem muita gente que se torna amarga na vida, sabe, azeda, porque não tem consciência das próprias cruzes ou não chama a cruz pelo nome. Fica culpando o outro, fica culpando o mundo, culpando as pessoas, as estruturas. Mas tem coisas que são cruzes, ou você carrega ou você não carrega, né? O que te ajuda, filha, a carregar as suas cruzes cotidianas, as cruzes da vida? Padre, eu gosto muito de ver a história dos santos, né? E todos os santos falam da cruz. Não tem um santo que não fale da cruz, e tem santos que chegaram assim ao absurdo, né? A loucura de pedir o sofrimento de cruz, né? Porque eles descobriram que é na cruz que a gente se configura a Cristo, que é na cruz que a gente aprende de fato a amar Cristo, né? E amar em geral, né? Em geral. E assim, para mim, padre, o que me ajuda é porque, para mim, a cruz é uma escola. Sim. É uma escola de sabedoria, é uma escola de aprendizado, é uma escola que me ensina a ser gente, me ensina a ser eu, né? Então, e essa certeza de que eu não carrego sozinha. Isso te ajuda a carregá-la, saber que existe um Deus que nunca te deixa e nunca te abandonará? Exatamente. Acho que alguém fez uma música, inclusive, com essa frase. Bonita essa música, hein? A Vitória Vem Pela Manhã. Procura lá no YouTube depois. Mas essa certeza, padre, graças a Deus tenho as minhas cruzes, aprendo com elas, mas posso testemunhar que nenhuma delas eu carreguei sozinha. Sim. Nosso Senhor sempre esteve comigo. Então, resumindo, deixar Deus te ajudar a carregar a sua cruz, entender que você não está só nos embates da vida, é uma maneira inteligente de carregar a cruz, é isso? Muito bom, Ju, agradeço. Deus abençoe. Então vamos lá, Lucas 29, aliás, capítulo 9, versículo 23. O capítulo é 9, o versículo é 23. Essa palavra também é autoevidente, ela provoca ali uma catarse em quem a lê, né? A gente é purificado simplesmente pelo fato de ouvir e de ler isso aqui. Lucas capítulo 9, versículo 23. Depois, Jesus começou a dizer a todos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. É autoevidente, né? E também é purificador, assim. Eu fico admirado. Como tem gente que no Evangelho consegue só encontrar versículo de prosperidade, né? Acho que despreza isso aqui, né? Não é que a gente não vai prosperar, não. Deus quer que a gente prospere em muitas áreas da vida, óbvio. Mas a vida não é só prosperidade, só prazer, né? Quem quiser seguir a mim, tome a sua cruz e me siga, né? Renuncie a si mesmo. E como eu disse, falando do sentido do verbo no grego, o carregar, que nós traduzimos para o português como carregar a sua cruz, podia ser traduzido também como portar a sua cruz, ou seja, encaixa bem nos ombros, porta, faz ela ser parte de você em alguns momentos, né? Porque quem não carrega a cruz com Cristo, não o segue. A cruz, que era um símbolo de maldição, estava escrito no livro do Deuteronômio: maldito aquele que for colocado sob a haste, né? Dependurado sobre a cruz. A cruz, que era um símbolo de maldição, em Cristo se tornou um símbolo de bênção e se tornou um sinal de amor. O amor infinito de um Deus que, querendo salvar sua criatura que se perdeu,
que escolheu o caminho errado, envia o seu próprio filho para que o filho morra no lugar dos seus pecadores, das suas criaturas pecadoras, né? O Criador que se torna criatura para morrer injustiçado e assassinado pela criatura para salvar essa mesma criatura, né? Que coisa, né? Que mistério de amor. Tem gente que tira a cruz do contexto e começa a falar, se Deus não salvou o seu próprio filho, como ele pode ser bom? Não é que Deus não salvou o seu próprio filho. Deus estava com o filho na cruz, dando a vida para salvar você, para amar você. Santo Afonso, eu vou falar já sobre isso, citando Santo Agostinho, olha o que Santo Afonso disse. Santo Agostinho dizia não haver coisa mais útil para se santificar e conseguir a salvação eterna do que pensar todos os dias na paixão de Cristo, nos tormentos que Jesus sofreu por nosso amor. Já Orígenes, disse ainda Santo Afonso Maria de Ligório, citando o grande Orígenes do século IV, escreveu que o pecado jamais imperaria, que o mal jamais imperaria na alma que meditasse continuamente a morte e a paixão e morte do seu Salvador. A gente tem que meditar a paixão do Senhor, a morte do Senhor. Porque a paixão e a morte do Senhor são sinais de amor para conosco. São sinais de salvação. Na cruz não aconteceu um espetáculo de um homem que foi inocentemente amaldiçoado. Como eu disse, em Deuteronômio estava escrito, maldito que for pendurado no madeiro da cruz, né? Não. Na cruz era um sacrifício de um Deus de amor, que escolheu dar-se para salvar a sua criatura que se desviou. Eu quero desenvolver com você dois conceitos complexos que explicam isso, mas o padre vai tentar ser bem simples. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, explicou isso, Santo Afonso também de alguma forma. Veja bem, se Deus é bom e é justo, a sua bondade leva-o a perdoar os nossos pecados, certo? Sim. Mas se ele é justo, todo pecado exige uma reparação. Porque se não tiver reparação do pecado, Deus não vai ser justo. Então Deus é bom para perdoar, mas é preciso uma reparação do pecado. Por exemplo, está aqui o Pellerson na câmera 1. Vamos supor que eu dei um murro no olho do Pellerson. Depois de um tempo, o Pellerson, quem o conhece sabe que tem um coração muito bom, ele vai chegar e falar, padre, olha, eu te perdoo, viu, pelo murro que você me deu. Mas talvez a força que eu usei na mão a dar um murro no Pellerson feriu tanto o olho dele que deu um problema nos vasos sanguíneos e prejudicou a visão. Tudo bem, ele me perdoou, mas o olho dele machucado exige uma reparação de justiça. Eu preciso reparar esse mal, ou ir lá e pagar uma consulta, pagar uma cirurgia, acompanhar, porque se tem um juiz julgando nós dois e diz, não, se o Pellerson perdoou, está perdoado, esse juiz está sendo injusto, porque o erro que eu cometi exige uma reparação no tempo, né? A pena temporal, é a doutrina das indulgências, por exemplo. Existe uma pena temporal que precisa ser redimida. Então veja bem, Deus sempre foi bom para perdoar os seus filhos, mas nem um ser humano foi justo bastante, perfeito bastante. Nenhum ser humano tinha sido uma vítima perfeita. Você sabe, no Antigo Testamento se ofertava animais, né? Bodes, carneiros, como holocausto, sacrifício a Deus, né? Eles compreendiam que isso levantava um louvor a Deus e aplacava a ira de Deus, porque o sangue daquele animal serviria para nos purificar dos pecados, das consequências dos nossos pecados. Mas nenhum ser humano poderia quitar a dívida de uma vez para sempre, de uma vez por todas. Nenhum ser humano poderia pagar essa dívida de reparação pelos erros e os pecados do mundo. Por exemplo, quanta injustiça, quanta guerra, quanta fome. Então, a consequência seria a vingança. A consequência seria a perdição eterna, a condenação para todo mundo, porque ninguém era santo o bastante, ninguém era inocente o bastante, ninguém era bom o bastante para pagar a reparação que a justiça exigia. Nossos pecados deixaram uma marca, não só nos olhos do Pellerson, mas uma marca de ingratidão a Deus, de violência contra o próximo. E não existiu nenhum ser humano puro bastante. Por quê? Porque nós somos fracos, pecadores.
tendemos ao mal. Não existiu nenhum ser humano capaz de pagar essa conta. Nenhum ser humano era santo o bastante para dizer, olha, agora eu estou reparando o pecado meu e de todo mundo, porque eu sou bom o bastante, eu não tenho impureza nenhuma. Então qual foi o plano de Deus? Enviar a vítima perfeita, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para se encarnar, se tornar uma criatura e morrer em nosso lugar. E o sangue dele purificou-nos de todos os nossos pecados. E o sangue dele pagou a dívida. Porque se Jesus não tivesse vindo e não morrido na cruz, eu e você nunca poderíamos ser salvos. Um pecador nunca poderia abandonar o pecado. Um drogado, como um dia eu fui na minha adolescência, nunca poderia ter deixado para se converter a Deus. Jesus inaugurou a salvação. Ele nos salvou e continua nos salvando pela sua cruz. Então a cruz não é um sinal de derrota, é um sinal de vitória e de amor. Como dizia aquela música linda do Martim Valverde, olhe para a cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Sabe, essa música a teologia da cruz está ali, né? Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, foi por ti porque eu te amo. Essa é a minha grande prova. Sabe, Jesus morreu por você. A cruz é a sua salvação. Mas ele disse, quem quiser me seguir, carregue a sua própria cruz. Jesus carregou a dele, encaixou, portou a sua cruz. Mesmo quando ele caiu, mesmo quando o Cirineu o ajudou, ele não deixou de carregar a sua cruz. E ele quer que você carregue a sua. É você mesmo. Essa cruz que te machuca está te salvando também. Está te purificando. Você sabe que as nossas cruzes têm nome. Talvez a tua cruz hoje, filho amado, filha querida, seja a depressão que você não consegue vencer. A paciência que você tem que ter com você mesmo diante da depressão. Talvez a sua cruz seja o desemprego, o problema no casamento, a enfermidade, um problema, uma limitação que você não consegue vencer. Seja a solidão que você tem sentido, a carência. Seja o medo. Seja o término daquele relacionamento, a perda de alguém. Seja ter que suportar a dureza do dia a dia. Por que as pessoas bebem tanto? Por que as pessoas usam droga? Por que as pessoas procuram sexo desregrado? Porque elas não sabem suportar a dureza do dia a dia. Elas querem se entorpecer para não ter que lidar com o trabalho, com a conta, com a chatice da esposa, com o filho chorando, com lavar a louça todo dia. Mas é justamente nisso que está a sua salvação. No assumir a sua cruz. Talvez você que é mãe, a sua cruz é ser uma boa mãe, é cuidar bem da sua casa. A sua cruz é fazer comida para os seus filhos, é ter paciência com esse marido. A sua cruz é lutar para levar Deus para os seus filhos. Talvez você, sacerdote, a tua cruz é atender as confissões. Eu amo atender confissões, mas eu não nego, é pesado, é difícil. Se só ouve coisa ruim o dia inteiro, né? Eu atendi esse final de semana passado aqui na Canção Nova, sábado e domingo. Sabe? Talvez a sua cruz seja continuar tomando esse remédio contra a depressão que você quer parar. Talvez a sua cruz seja continuar acordando às 4 da manhã para ir para o seu trabalho. Eu não aguento mais, mas você está sustentando sua família, seus filhos assim. Você está se sacrificando por ele. O que é cruz? É dar a vida. Sacrificando por eles, pelos filhos, né? O que é cruz? É dar a vida. Todos vamos dar a vida por algo. Mas quando a gente aprende o que é o amor, a gente entende que carregando as cruzes, nós damos a vida por Jesus e por aqueles que Ele nos confia. Todos dão a vida por algo. Esses dias eu vi a história de um senhor lá da minha cidade, que ele bebeu a vida inteira. Ele perdeu a esposa por causa da bebida, perdeu 3 empregos, perdeu os filhos, perdeu os netos e morreu na rua, tanto beber. Quem foi o amor da vida desse homem? A cachaça. Não foi Jesus Cristo, não foi a esposa, não foi o trabalho. Ele deu a vida pela pinga. Tem outros que morrem por causa da cocaína, dão a vida pela cocaína. Tem outros que morrem por tantas outras realidades. Morramos por Jesus, ou seja, nos decidamos por Ele, decidamos amar Jesus. Santo Afonso, aqui no livro A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que eu estava lendo hoje à tarde, ele disse o seguinte, que a cruz é o altar que Jesus abraçou para ofertar a Deus o sacrifício mais perfeito que já existiu, pela salvação de todo o gênero humano, de todo. Eu sei que carregar a cruz não é fácil, mas transforme a sua dor em amor como Jesus. Tem espaço para você na cruz dele.
quando a gente transforma a nossa dor em amor, a nossa cruz, o nosso sofrimento se torna redentor, como o de Jesus o foi. Não deixe que a dor, a cruz, porque cruz não é romântica, não é poética, é dor. Não deixa que a cruz, te amargue, te azede. A pior coisa é um cristão azedo, é uma pessoa amarga. Sorria mesmo carregando essa cruz. Quando você olha a história dos santos, você vê que muitos deles, eu estou acabando de ler o livro de Santa Madre Teresa de Calcutá. Ela era cardiopata, né? Eu falei esses dias numa missa há pouco tempo atrás, e tinha dores profundas, mas ela estava sempre sorrindo. E ela sempre dizia: não permita que ninguém saia da sua presença melhor do que estava quando chegou. Sempre ela tinha um sorriso, uma palavra, uma medalhinha de Nossa Senhora para ofertar, mas sentia dores profundas. Agora tem gente que, porque está sentindo, com todo respeito, mas está sentindo uma dor, está na TPM, está em algum momento, nossa, acha-se no direito, com todo respeito, tá? De tornar a vida do outro um inferno. A dor, eu sei, talvez você com fibromialgia, você com uma doença degenerativa, mas não deixa a cruz te ter. Tenha a cruz, carregue, pegue sobre os ombros. Transforme a sua dor em amor, oferte o seu sofrimento de hoje pela salvação da sua família, pela sua salvação, pela conversão dos pecadores. Una as suas dores às dores de Jesus e não despreze a sua cruz. Não despreze, porque a cruz está te salvando. Ainda que você não perceba, a cruz está te salvando. Quando você a carrega por amor a Deus, com Jesus e por Jesus, ela está te salvando, ela está te elevando, né? Mas é preciso, como nós cantamos no início, carregar a cruz com um pensamento fixo em Jesus. Meu pensamento vive em você, né? Tenha o seu pensamento, o seu coração, né? Em Jesus. Como aquele padre do deserto que sempre antes de começar a fazer qualquer coisa olhava para cima. Um dia perguntaram: o que o senhor está fazendo, pai? Ele disse: eu estou mirando, mirando alto, mirando o céu. Tudo que eu faço, eu quero fazer com o pensamento, com o coração, com a mente em Jesus, em Deus. E assim a gente carrega a nossa cruz, não para nela, aprende com ela, torna o nosso sofrimento redenção e se torna mais parecido com Jesus. Olha, o seu sofrimento não é uma maldição de Deus. Às vezes essa cruz é uma bênção disfarçada, você que não percebeu ainda.